Último bloco do Tarde Band News dessa sexta-feira, a gente volta a falar sobre as investigações contra o Banco Master e também o BRB e sobre a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, ele que já foi transferido para Papuda. Alex Guzmão vem chegando com mais detalhes e também nessa expectativa, se ele fecha, não fecha uma delação premiada, se essa prisão dele, né, e essa negociação por uma delação, será que, não coloca uma velocidade 5 ali na delação de Vorcaro, né, Guzmão? Muita coisa em jogo. Boa tarde para você, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos. Exatamente. Olha, desde aquele momento em que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, decidiu abrir a boca, né, e se colocar para a Justiça, se colocar para o Ministério Público Federal e também para a Polícia Federal, com essa intenção de contar o que sabe, o que fez, numa delação premiada, e por conta disso, depois de umas semanas, né, num sistema prisional muito severo, né, a penitenciária federal, que tem regime de segurança máxima, ele foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, justamente para elaborar essa proposta de acordo de delação premiada. Desde então, já se comenta aqui em Brasília a possibilidade de o mesmo acontecer com os outros envolvidos no caso Master, entre eles Paulo Henrique Costa. Paulo Henrique Costa, que foi preso ontem pela Polícia Federal, com autorização do ministro André Mendonça, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, foi preso por dois motivos. Primeiro, risco, de acordo com a PF, dele prejudicar as investigações e também por ocultação de patrimônio. As investigações da Polícia Federal dão conta de que Paulo Henrique Costa teria recebido de Daniel Vorcaro, num esquema fraudulento para facilitar a venda do Master para o BRB, teria recebido 6 imóveis de luxo, 2 aqui na capital do país, em Brasília, e 4 em São Paulo. Porém, desde que Daniel Vorcaro decidiu apresentar uma proposta de delação premiada, Paulo Henrique Costa vem mantendo a posição de que não fez nada de errado e que, por coerência, não teria o que delatar. Infelizmente, para ele, as investigações estão indo num sentido contrário. As investigações avançam e descobriram, por exemplo, o pagamento, né, desses imóveis avaliados em mais de 100 milhões de reais que seriam para Paulo Henrique Costa. Paulo Henrique Costa foi preso, está neste momento, daqui a pouco ele completa 24 horas numa cela de 10 metros quadrados, com beliche de concreto, né? E geralmente o que se diz, os especialistas dizem, que esse ambiente acaba fazendo alguém mudar de ideia, quando a ideia original é não contar o que sabe, é não fazer delação premiada. Então, o que existe aqui em Brasília neste momento é o seguinte: as investigações estão avançando. Se ocorreram coisas, se ocorreram crimes, se ocorreram fraudes, isso vai aparecer conforme as investigações avançarem, né? Os investigadores adentrarem nos detalhes que possam ser encontrados em documentos, em celulares. Paulo Henrique Costa, inclusive, é tido como um profissional de perfil meticuloso, que gosta de registrar tudo. Então, se houver registro, isso estando registrado e comprovado, a situação pode piorar para o ex-presidente do BRB. Então, combinando esses dois fatores, o avanço da Polícia Federal nas investigações e o ambiente que não é nada agradável, o ambiente penitenciário, ele que morava num apartamento de luxo aqui no bairro do Noroeste, é o bairro mais novo e um dos mais nobres aqui de Brasília, com outros imóveis, né, de acordo com a Polícia Federal, imóveis de luxo também. Acostumado a essa rotina, indo para 4 paredes, numa cela de 10 metros quadrados, a ideia, né, a tendência, a avaliação é de que ele possa, sim, tendo que falar, mudar de ideia. Isso deve acontecer nas próximas semanas e a Polícia Federal segue com as investigações. Eu sempre gosto de lembrar também, se alguém tem alguma coisa para falar, é bom decidir falar logo, porque se as investigações avançam e as novidades ficarem mais escassas, né, não tem o que delatar. Então, essa também é uma preocupação que pesou, por exemplo, em relação a Daniel Vorcaro, porque foram diversos, 8 celulares
apreendidos pela Polícia Federal. Quando assumiu o caso, né, o relator anterior era Dias Toffoli, ele tinha restringido o acesso, né, de peritos da PF ao material apreendido com Daniel Vorcaro. Quando o André Mendonça assumiu, ele autorizou a polícia a aumentar a equipe justamente para aumentar o trabalho de perícia nesse material de Daniel Vorcaro. Então, essa era uma preocupação, né? Ou seja, é preciso ter o que falar. Claro, se fez alguma coisa errada, sempre tem alguma coisa a mais que não está no aparelho celular, não está no laptop, né? Está nas relações. Mas tudo que for apresentado, tanto por Daniel Vorcaro, quanto por uma eventual delação premiada ou colaboração premiada de Paulo Henrique Costa, tudo que eles apresentarem, eles têm que comprovar. A preocupação aqui em Brasília é em relação à política local. Até onde vai a ligação de Paulo Henrique Costa com decisões, por exemplo, do governo executivo, do Poder Executivo aqui do Distrito Federal. O ex-governador Ibanez Rocha, que se desincompatibilizou do cargo para poder concorrer ao Senado nas próximas eleições, afirma e reafirma de forma rotineira que não autorizou, que não tratou de negociações para a compra do Banco Master pelo BRB. As investigações podem apontar no sentido contrário. Ainda não há evidências claras de que é o contrário do que está dizendo o ex-governador. Mas, certamente, havendo um acordo de colaboração premiada de Paulo Henrique Costa, nós todos vamos conseguir descobrir o que ocorreu de errado e como é que foram essas relações. Volto com você, Paula. Valeu, Alex Guzmão. A gente fica de olho aqui também com esses desdobramentos. Até a próxima. Até. Todo mundo de olho no cessar-fogo que acontece na guerra no Oriente Médio. A gente teve ali a abertura do Estreito de Hormuz, a liberação por parte do Irã, mas esse cessar-fogo no Líbano já tem acusação de violações. O nosso correspondente na Europa, Felipe Killing, traz os detalhes. Oi, Killing. O governo libanês disse que Israel acabou violando o acordo horas depois dele ter entrado em vigor, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, de ontem. Mas Israel afirma que o Trump tinha anunciado cessar-fogo e não tinha dado tempo ainda de Benjamin Netanyahu fazer um briefing para o gabinete de segurança. Então, depois dessa acusação de violação, não há, pelo menos até agora, nenhum relato de violação de ambos os lados. Esse é um acordo bastante frágil. A gente sabe que Israel coloca como demanda um Hezbollah desarmado. O Hezbollah afirma que não vai se desarmar. Por outro lado, o Hezbollah afirma que tropas israelenses devem deixar o sul do Líbano, mas Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, afirmou que ainda haverá presença de soldados israelenses no que ele chama de uma zona de segurança de 10 quilômetros no sul do Líbano. O sul do Líbano é um local que conta com muitos integrantes do Hezbollah, um local que Israel tem bombardeado bastante, mas Israel também tem atacado outras regiões do país, sobretudo a capital Beirute. Mas esse cessar-fogo de 10 dias faz parte de algo maior, que é a negociação entre Estados Unidos e Irã. O Irã já tinha pedido para que o Líbano fizesse parte de um cessar-fogo. Israel e Estados Unidos diziam que ele não fazia parte do cessar-fogo, mas agora houve esse entendimento. Então, os Estados Unidos pressionaram Israel para que Israel respeite esse cessar-fogo e o Irã, que apoia o Hezbollah, fez uma pressão para que o grupo xiita também respeitasse esse cessar-fogo. E, ao que tudo indica, a gente deve ter aí nos próximos dias uma reunião entre americanos e iranianos no Paquistão, em Islamabad. Pode ser que aconteça esse final de semana, no começo da semana que vem, não tem uma data definida, mas o Trump deu sinais positivos de que o Irã teria aceitado paralisar o seu programa nuclear por 20 anos, além de entregar urânio enriquecido. O Irã tem 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. Para você ter uma bomba nuclear, você precisa de 90% de urânio enriquecido. O governo de Teherã não se manifestou, não disse que iria entregar esse urânio enriquecido, também não falou que iria paralisar o programa nuclear por 20 anos, mas foi uma declaração de Trump, que inclusive cogita viajar até o Paquistão para assinar um acordo se de fato ele for
anunciado oficialmente. Então, o mundo acompanhando aí os desdobramentos desse avanço diplomático, e o Líbano, esse cessar-fogo, faz parte aí da estratégia para que iranianos e americanos possam pavimentar o caminho para um acordo definitivo. É isso aí. Opa, valeu, Kili, mas a gente segue falando sobre a guerra no Oriente Médio, tá? Porque é isso aí mesmo, na verdade, a última promessa que a gente teve, inclusive, de cessar-fogo, acabou não sendo cumprida justamente por ataques no Líbano. Eu converso agora com o Daniel Toledo, ele é advogado especialista, na verdade, em direito internacional, acroeconomia geopolítica do petróleo. É isso? Falei tudo certo? Boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Paulo. É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Tá certo, é que passou o TPB na hora que eu estava lendo, deixa eu ler aqui de novo. É Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional e Macroeconomia e Geopolítica do Petróleo. Agora sim. Daniel, eu queria conversar com você um pouquinho a respeito dessas questões que aconteceram nas últimas horas. Finalmente um respiro no meio dessa guerra no Oriente Médio, depois de mais de 40 dias. A gente teve a liberação por parte do Irã do Estreito de Hormuz. O que isso representa para a economia mundial, ainda mais depois de o FMI falar nos últimos dias que, mesmo acabando hoje a guerra no Oriente Médio, a economia, a geopolítica econômica já está sendo afetada. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde de novo, Paula, obrigado. Vamos lá. Vamos começar pelo FMI, vamos começar de trás para frente, que eu acho que é importante isso. O FMI não só falou isso, mas nós tivemos também aí diversas outras instituições financeiras que atuam em âmbito mundial, onde eles dizem que a previsão de crescimento, mesmo com essa abertura e liberação imediata, ela vai ter efeito pelos próximos 2 anos. Ou seja, as pessoas que esperam o valor do petróleo cair imediatamente para os níveis que eles estavam antes, não devem se basear muito nisso. Mas nós já vínhamos percebendo isso principalmente com relação à China. Por quê? O crescimento do PIB da China estava esperado para acima de 5% nesse ano, e nós temos agora Xi Jinping dizendo que ele espera que chegue a 2,6% nesse final de ano. Ou seja, nós tivemos uma queda de quase 50% na intenção de crescimento da China, e nós não estamos nem no meio do ano ainda para que ele falasse esse tipo de situação. Isso nos leva a um outro ponto que está sendo super pouco falado agora, mas que aconteceu na terça-feira à noite, onde o chefe de comércio chinês ligou para o chefe de comércio iraniano e pressionou muito para que ele fizesse ali a liberação do Estreito de Hormuz. Por quê? O fechamento do estreito estava impactando diretamente a China. Apesar de alguns navios tanques da China de terem passado ali, foram inclusive demonstrados que eles passaram, nós tivemos aí um impacto muito grande desse período na China. A China que depende muito do petróleo iraniano e do petróleo russo, são os grandes fornecedores. E também era a Venezuela, onde hoje nós não temos mais aquele fluxo de petróleo. Então, isso se desenha a atual situação econômica do petróleo no mundo. Nós temos ainda a Europa, que vem sentindo bastante esse impacto, e, obviamente, nós temos também os Estados Unidos, onde o próprio presidente Trump fala abertamente que eles não precisam do petróleo, que eles não querem saber disso, que os Estados Unidos é autossuficiente no petróleo, mas isso não é uma verdade 100% real, porque os Estados Unidos têm sim a capacidade de produção 100% do que ele consome de petróleo, mas as misturas de petróleo que ele tem não são suficientes para atender o mercado, que precisa de outras misturas no refino para produzir determinados tipos de produtos. Por isso que eles pegam não só petróleo da Venezuela, como também pegam petróleo de outros lugares do mundo, para que eles possam fazer o mix que é necessário para gerar alguns outros produtos depois do refino. Isso traz também uma outra consequência para dentro do mercado americano, que mesmo que fosse 100% autossuficiente, o petróleo é uma commodity, a commodity está precificada no mercado internacional. Então nós percebemos aqui nos Estados Unidos o valor subindo na bomba. E isso nós sentimos no dia a dia, porque aqui não é que nem Brasil, onde nós temos aí a atuação do governo, o subsídio do governo e até uma atuação da Petrobras no sentido de controlar. Não, aqui subiu o valor no petróleo Brent e a gente vê 5 minutos depois refletido na bomba. Eu já cheguei a pegar aqui na bomba de combustível 5 alterações de valores durante o dia. Eu saí de manhã, vi um valor na plaquinha do posto,
Na hora que eu saí para o escritório, eu vi um outro valor. Na hora que eu voltei, eu vi outros 3 valores diferentes, impostos diferentes. Depende do momento, esse valor acaba sendo repassado. E isso gera uma pressão política muito grande internamente contra Donald Trump. Aliás, tem toda uma pressão, né, Daniel, de Donald Trump em cima do Irã, por conta das armas nucleares, enfim, para esse acordo realmente sair. Mas muitos consideram a maior arma, quando a gente fala econômica, do século, justamente o Estreito de Hormuz. A gente não pode esquecer, inclusive, que isso já mexeu, como a gente estava falando, com a economia mundial. Os reflexos ainda vão durar, mesmo que essa guerra termine em uma semana, os reflexos eles vão continuar, há o aumento da fome no mundo e a gente tem eleições em novembro do Congresso americano. A credibilidade do presidente americano Donald Trump também foi bem abalada aí com as últimas negociações. Ele agora chega a ameaçar Israel, caso vá lá e disse que, olha, Israel eu já proibi, né, de atacar o Líbano no meio desse cessar-fogo. O quanto essa credibilidade do presidente americano acaba abalando também a economia mundial, porque bem ou mal a gente está falando do presidente da Casa Branca, maior economia aí do mundo, e também a questão dele próprio, né, do futuro dele próprio, de como essa guerra pode terminar, não só em novembro, mas porque já tem ali parlamentares falando em pedido de impeachment contra o presidente americano. Paula, são 2 perguntas aí, vamos separá-las. Primeiro, com relação à questão política interna nos Estados Unidos. Bom, os republicanos já entenderam que a House, né, o semelhante à Câmara dos Deputados no Brasil, essa já está perdida. Alguns falam em perder 30 cadeiras, outros falam em perder 40 cadeiras, mas eles já entenderam que a Câmara vai ser perdida para os democratas. O que eles estão tentando fazer hoje é recuperar um pouco do Senado, porque no Senado, se eles perderem 4 cadeiras, acabou, né? E perderam o Senado. O que eles estão tentando fazer é perder aí 3 cadeiras para que continue 50-50, o voto de Minerva continua na mão do vice-presidente, que é o J.D. Vance, e aí continua aí com um certo relativo controle, e eu digo relativo controle porque se um republicano, que já aconteceu várias vezes esse ano, nesses últimos anos, na verdade, né, desde o começo do ano passado, votar junto com o democrata, também acabou a história. Então eles ficam bem na risca, ali na linha muito estreita com relação à questão política. Não só na questão do impeachment vem se falando, mas também essa semana pegou muito forte aqui nas redes sociais, a gente começou a acompanhar muito, uma pressão muito grande, inclusive por pessoas republicanas que apoiaram a campanha do presidente, que são pessoas que têm grandes redes sociais aqui nos Estados Unidos e têm grande impacto nessas redes sociais, falando sobre a emenda 25, ou seja, alegar uma suposta aí, estratégia de que o presidente não está gozando de todas as suas faculdades mentais, ou que ele está desequilibrado, ou que ele tem algum tipo de problema de saúde, e o J.D. Vance, invocando isso, levando isso ao Congresso, ele passaria a assumir a presidência. Mas aí ele precisaria indicar um outro vice-presidente, que é uma outra história, e isso vai ser um grande debate aqui dentro dos Estados Unidos. Particularmente, eu não acredito nessa possibilidade. Mas se Donald Trump não conseguir ter maioria na Câmara e no Senado, ele próprio disse que será um processo de impeachment protocolado por semana. Daniel, obrigada por ter conversado com a gente por aqui. Seguimos de olho, porque essa guerra está impactando o mundo todo. Obrigada, viu? Até a próxima. Muitíssimo obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês.